E vai aí uma dica, se você usa óculos, tira ele pra ver esse anime. Toda temporada eu vejo um bando de coisa mal animada, mas isso aqui superou todas as minhas expectativas. Eu só tenho curiosidade de saber quanto a Disney pagou por esse anime. E você acha, não, isso é zoeira, né? Isso é uma cena ou outra, eles vão fazer isso sem parar. Fazem isso sem parar. Essa parte é legal. Tem alguma coisa pra elogiar nesse negócio? Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com primeiras impressões da temporada de outubro de 2024, comentando de Mirai Love, que saiu bem adiantado, começou a sair no Disney Plus em setembro, ao invés de outubro, que é o mais normal dos animes da temporada de outubro. E bom, quem viu o guia aí com todos os animes de outubro que eu soltei, sabe já o basicão da história. É basicamente uma comédia romântica de um aluno apaixonado pela professora dele, dando em cima dela. E alguns vão pensar, pô, Max, vai dar meio polêmica, não? Olha, eu acho que ninguém vai ter tempo de pensar em polêmica vendo como tá esse negócio. Porque, pelo amor de Deus, eu vi o trailer, eu já sabia que o negócio ia ser meio torto e tal, meio zoado aqui e ali. Só que não 100% do tempo. E a gente reclamando de IA, né? Pô, IA não sabe fazer mão. Olha, a IA dá um banho nessa mão aí que foi feita por um humano. Nossa, esse anime... Bom, eu tenho muitas coisas pra falar sobre ele, então vamos lá. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Eu assisti os 2 primeiros episódios desse anime e já vai uma dica aí. Assista a versão dublada. Você vai sofrer menos se você assistir a versão dublada. Não quer dizer que você não vai sofrer. É impossível não sofrer com esse negócio. Mas a história é basicamente o protagonista, que tinha cabelo preto, grandão e tal, era bem inteligente, e ele estava muito afim da professora. Sempre teve apaixonado por ela. Pelo que dá a entender, pelo episódio 2, uma cena lá, ele conheceu ela na infância, e ela não lembra dele, mas ele lembra dela. Ela era um estudante na época e ele era bem mais novo. E aí, desde então, ele é apaixonado por ela. Agora ela é uma professora e ele é aluno dela. Então tem aquela polêmica lá, mas ele tem 17 e ela tem basicamente 20 e pouquinhos. Então, se ele esperar mais um ano, ele se forma lá e eles podem ter uma relação sem problema nenhum. Então esse é o menor dos problemas, honestamente. A relação dos dois aí se resolve muito fácil, sem problema nenhum, é só esperar um aninho. Mas ele tá louco por ela, ele é atacante. Essa parte é legal. Tem alguma coisa pra elogiar nesse negócio, tá vendo? Protagonista é atacante pra caramba. Ele vai lá e se declara pra ela. E ela fala que não, nunca namoraria ele, e ela fala do cabelo dele, porque ele tem cabelo longo e preto. E aí o que ele faz? Ele pinta o cabelo. Então eu tô falando, ele é muito empenhado no que ele quer. Eu tenho isso pra elogiar, o protagonista é legal. Mas ele basicamente cortou o cabelo e ficou louro. E a professora tem um treco quando vê ele dessa forma. Pô, Marco, então ela curte um louro? Bom, o negócio é que ela curte um personagem de um jogo aí para mulheres, que ela é viciada. E aí tem um protagonista nesse jogo que ela é apaixonada por ele. E o aluno dela, coincidentemente, ao cortar o cabelo e pintar de louro, ficou a cara desse personagem. O engraçado é que pela sinopse parece que ele fez de propósito, mas não. Foi sem querer. Ele não sabia desse personagem que ela gostava de jogo. Ele vai descobrir isso depois na narrativa, porque ela começa a chamar ele por esse nome de vez em quando, sem querer. E ele fica querendo saber, pô, quem é esse cara? Quem é esse cara que você tá chamando aí? Porque ele tá achando que é o rival dele, basicamente. E ele vai descobrir que é um personagem de um jogo. E ele vai fazer o quê? Ele vai estudar esse jogo. E bom, a história vai seguindo aí com ele tentando conquistar essa professora, porque ele se apaixonou, e ela tentando e fracassando em resistir às aproximações dele. Eu falando assim, ok, né? No caso, tem a polêmicazinha e tal, mas os dois estão relativamente próximos de idade, um aninho resolve, como eu falei. Não é esse o problema. A história é o menor dos problemas, o protagonista é até legal. O problema é a parte visual, meu Deus do céu. Eu mostrei as melhores imagens pra vocês, pra dar um choque de realidade agora. Isso aí é um frame que você vai ver no episódio inteiro. Isso aí pegaram o melhor animador. Na verdade, deve ter só uns 5 animadores trabalhando nesse anime. Saiu um rumor, inclusive, de que essa obra tem um custo muito baixo de produção. Ah, é sério? Não precisa de vazamento pra isso não, dá pra ver. Assiste o primeiro episódio, você vai notar, meu Deus do céu, esse anime deve ter sido ridiculamente barato. Não tem movimento nessa bodega. Olha isso. Isso aí é a professora saindo de casa. Tá vendo? Ela não se mexe. Eles basicamente puxam um quadro estático e ficam tremendo ele. Olha a opening dessa meleca. Tá vendo? Eles parecem que estão correndo, mas não. É basicamente 2 quadros estáticos que eles ficam mexendo. Pra parecer que eles estão correndo pra frente. E você acha, não, isso é zoeira, né? Isso é uma cena ou outra, eles vão fazer isso sem parar. Fazem isso sem parar. E piora. Porque tem cenas que o problema é o seguinte. Não dá pra ficar uma cena estática porque tem alguém falando. Eles vão ficar tudo parado ali quando aparecer que alguém tá correndo, fica muito esquisito. E aí o que eles fazem? Bom, eles basicamente usam uma técnica milenar de rentais de baixo orçamento. Eles movem o negócio em quadro estático pra frente e pra trás. Na verdade, eu acabei de ofender rentais de baixo orçamento, porque eles são muito mais bem animados com esse negócio. É vergonhoso, tipo, é muito tosco.
Não tem uma cena de movimento. Toda cena que é pra ter movimento, eles ficam mexendo o negócio pra frente e pra trás, porque a fala tem que terminar, o diálogo atrás tem que terminar. E eles não têm o próximo frame, eles não têm continuidade, eles só têm aquilo que tá ali pra mostrar. Então vamos fingir que ela tá correndo, botando ela pra frente e pra trás aí. Então parece que ela tá voltando em vez de ir pra frente, né? Então, olha, meu Deus, tipo, isso só vai piorando. Você acha sempre que, não, acabou, não tem como ficar pior que isso. E piora de novo. Porque o cara é pra ter uma expressão e tal, uma reação, e eles ficam tremendo o cara. O negócio fica tão baixo nível, mas tão baixo nível, que de vez em quando nem mexe a boca. Porque você tem que supor que ele está falando. Porque eles nem pra fazer isso aqui, ó. Fica mexendo a boca dele, abre e fecha a boca. É uma animação mais baixo nível que tem. Só abre e fecha a boca do personagem. E eles nem isso eles colocam. Eles, no caso, botam só o áudio por trás ali, e você vê naquele quadro estático do protagonista, ah, não, isso é o que ele tá falando, tá? Mas a boca dele não mexe. Mas não acabou por aí. Se fosse o do quadro estático mais bonito, era alguma coisa, pelo menos. Pelo menos você estaria vendo um mangá, no caso, bem desenhado, colorido, passando em quadro estático na tela. É quase um PowerPoint o bagulho. Mas não. É um PowerPoint torto. Porque, aparentemente, um dos animadores que presta só consegue fazer uns 4 quadros, 5 por episódio. São esses aí, por exemplo. Tá vendo? Bem desenhado. Ele não mexe não, tá? Mas, pelo menos, ele tá mais bem desenhadinho. E aí tem isso. Eu acho que tem uns 5 animadores em níveis diferentes. Esse melhor de todos desenha essas melhores cenas aí mais trabalhosas, por assim dizer. E aí os outros, bom, eu acho que eles não sabem desenhar muito bem. E aí o diretor mandou, ó, vai lá no mangá e aí desenha por cima, que as cenas são idênticas às do mangá. Eles pegam umas ceninhas minúsculas do mangá e colocam um quadro inteiro na tela e fica tosquíssimo. E aí fica um negócio, como é bem longe do mangá, é pequenininho no mangá, a autora não desenha tão bem. Mas na tela fica enorme. E aí vira essa bodega aí. Meu Deus do céu, que desgraça. Então, é tudo muito mal feito, torto, não tem cuidado nenhum com nada. E o mais louco, eles não só estão copiando quadro a quadro o mangá. Sim, tudo que você está vendo, eles estão copiando dos quadros do mangá. Não é normal isso. Você geralmente pega de referência os quadros, e aí a cena tem movimento, tem transição, coisa que o quadrinho não tem, né? Aqui não, a limitação do projeto é só pegar os quadros do mangá, é só isso que eles têm de base. Não tem um design de personagem, não foi listado o design de personagem dessa bodega. O design de personagem serve para fazer o visual, e ele vai mantendo consistente os designs. Não tem consistência de design nesse negócio. Ninguém se preocupa com isso. Cada design do personagem, até os bonitos, cada hora ele tá de um jeito. No caso, você pode achar até que é o irmão dele da outra cena, porque não é igualzinho. Porque o animador desenha do jeito que ele quiser, não tem revisão nesse treco. Ah, saiu torto, a mão saiu ali, a mão do Hulk. Não tem problema sair a mão do Hulk, faz do jeito que você quiser, meu filho. É basicamente o que o diretor disse pros animadores. Os 5 animadores que trabalham nesse projeto. Façam o que vocês quiserem, eu não tô nem aí. Olhem, aqui tá o mangá. Desenhem por cima dele. E o maluco, embora eles estejam copiando por cima do mangá, eles conseguem fazer mais feio ainda que as cenas do mangá. E só pra constar, o mangá é legal, o mangá é divertido. E até umas ceninhas mais toscas que tem aqui ali no mangá combina. Porque em quadrinhos funciona esse negócio de não ter as transições. Você mesmo completa elas na sua mente. É assim que funciona o quadrinho. Não tem os mínimos detalhes de como um quadro transitou para o outro. A vantagem do anime é que ele coloca isso. Então a cena que é estática, com um bando de falação, tem algum movimento do personagem, da mão, no caso, trejeitos, expressões. Aqui não tem nada. Esse quadro aí, no mangá, legal, faz sentido, nada demais nele. Só que no anime fica assim. Ai, não dá, né? Pelo amor de Deus, ele foi um tremendo personagem pra parecer que ele tá se expressando. Toda temporada eu vejo um bando de coisa mal animada, mas isso aqui superou todas as minhas expectativas. Porque eu achei que isso era um estilo. Não, eles estão fazendo meio tosco pra ficar engraçado. Não! Tem aquele negócio do tão ruim que é bom. Olha, eu não consegui chegar nesse nível aqui. Talvez seja possível pra algumas pessoas. Nossa, isso aqui é tão tosco que eu tô achando engraçado. Mas é uma tosqueira que se repete ao infinito. Vai perder a graça, não vai ser uma novidade daqui a pouco. Mas como eu falei, pra mim não teve graça nenhuma, só fiquei horrorizado, porque o nível de tosqueira visual era grande demais, não era tipo, uma comédia tá distorcendo pra ficar engraçado, não! É só um bando de gente que não sabe desenhar copiando por cima do mangá e colorindo por cima. Eu acho que a pessoa mais competente, provavelmente, desse anime é uma pessoa que tá colorindo basicamente o mangá. O diretor não tá fazendo nada, ele basicamente lá mandou, faça qualquer coisa aí, no caso, faça um PowerPoint aí do mangá, que tá valendo. E ele vai fazer outra coisa, provavelmente. Ele não deve estar no projeto, porque o que ele tem pra fazer nesse projeto, honestamente? O mais doido é que esse diretor é bom. Ele fez uns projetos aí em computação gráfica que ficaram bem legais. A direção dele é muito boa. E nesse projeto, ele não tá dando a mínima, ele tá cagando, a impressão que dá é que ele criou ódio. Aí dizem que, inclusive, tem um produtor que não gosta de 2D dentro desse projeto, num projeto em 2D. E aí, o que é isso? Ele quer que as pessoas criem ódio por 2D? Ah, não, como esse negócio faz em 2D, vamos fazer tudo cagado. É basicamente isso que eles fizeram aqui. Então, olha, não dá. O primeiro episódio eu assisti legendado. Foi
de um sofrimento, mas de um sofrimento indescritível, pra mim pelo menos. Deve ter gente que se divertiu, não sei, talvez alguém, pô, esse negócio é tão tosco, mas é tão tosco que é engraçado. Pode ser pra você. Pra mim não foi, eu só chorei sangue. E aí veio o segundo episódio. Aí eu decidi, não, vou testar o dublado. Aí eu sofri um pouco menos. Então por isso que eu falei desde o início. Olha, se for assistir, assiste o dublado. O sofrimento vai ser um pouco menor. E vai aí uma dica. Se você usa óculos, tira ele pra ver esse anime. Vai ficar muito melhor. Quanto maior o seu grau, melhor vai ficar o anime, porque menos você vai ver do horror que ele é. Então você não vai ver tudo torto nem nada, só vai ver os borrões se mexendo na tela. Quer dizer, tremendo na tela, né? Porque mexer de verdade não mexe. Então pra você que usa óculos, chegou o seu momento. Você vai ter vantagem em comparação a quem não usa. Porque você vai poder ver esse negócio tudo dublado sem poder ver direito quão horroroso ele tá. Pô, Marco, mas eu tenho visão boa, eu não uso óculos. Bom, aí, só lamento. Pela primeira vez na vida, ter uma visão perfeita vai ser desvantagem, porque você vai ter que ver esse negócio do jeito que ele veio ao mundo, vomitado. Você vai ter que ver desse jeitinho aí, sem filtro, sem miopia pra te salvar, nada. Só o puro horror visual. Ou não, você pode ver de olhos fechados, tem essa opção, eu não tinha esquecido disso. Você pode fingir que é um audiobook. E aí você valoriza pelo menos a dublagem, que eu falei que tá legal em português. Ou até em japonês, se você souber japonês. Então tá aí, uma terceira opção, assista de olhos fechados. Deve ser melhor do que ter uma boa visão e assistir de olhos abertos e ficar, basicamente, chorando sangue a cada frame. Tem partes genuinamente engraçadas no texto. Eu fico até pensando, pô, eu acharia graça disso. Se meu cérebro não tivesse perdendo tempo ficando horrorizado com a parte visual. Porque fora essa bodega não se mexer, ainda é tudo torto. Ou pelo menos quase tudo. De vez em quando, como eu falei, melhora. E se fosse num estúdio indie, já seria meio criticado, eu acho. Mas tá num estúdio gigante. Então, por mais que ele seja muito ocupado com muitos projetos, e tá mesmo. Porque nessa temporada mesmo, ele tem mais de 5 animes nessa mesma temporada. Fora os animes que ele tem da temporada anterior. Esse anime aí, ele continua, por exemplo. Então, o JC Staff, ele tá ficando mais e mais maluco ao longo do tempo. Então, esse anime aí, eu acho que nem tá afetando grande coisa os outros projetos. O pessoal que tá tendo mais trabalho aqui são os dubladores. Porque eles estão tendo que dublar normal. Como se fosse um anime bem feito, ou pelo menos medianamente feito, ou mal feito. Porque isso aqui, chamar de mal feito, é uma ofensa aos animes mal feitos. Então, honestamente, esse anime aí não tá prejudicando em nada a produção dos outros, porque ele não gasta recurso praticamente nenhum. Na verdade, a única utilidade real desse anime é você usar de exemplo do que acontece se um anime tentar adaptar quadrinho por quadrinho igualzinho do mangá pro anime. Não dá certo, vira essa aberração aí, porque o mangá é normal. Se você for ver ele, você vai achar um mangá comum, não tem nada de errado ali. Só que aí vira essa aberração na animação, quando eles tentam adaptar dessa forma bizarríssima. Eu tô curioso se o autor dessa obra tá feliz que pelo menos tá sendo adaptado pra anime, ou não, porque isso não é exatamente o anime que ele ganhou, né? Mas o mangá já terminou, vale dizer. E o anime, no ritmo que tá indo, vai adaptar tudo em uns 10 episódios, aí ele vai fechar a história. Então, pelo menos uma coisa boa. Na verdade, mais uma, porque como eu falei, o protagonista é legal. E a história não é ruim, ela seria engraçada se fosse adaptada de forma normal, como um anime decente, até um anime mal animado. Seria melhor do que a gente tá vendo aqui, que não tem animação, não existe nesse negócio. Mas pelo menos eles devem terminar aí essa apresentação de PowerPoint com um final fechado. Eu só tenho curiosidade de saber quanto a Disney pagou por esse anime. Porque se ela pagou a mesma coisa que por um anime normal, meu Deus do céu, eles passaram a perna nela com vontade. Porque esse bagulho aí deve ter custado 1/100º de um anime normal. A maior parte da verba desse anime deve ter sido gasta com dubladores, porque são os únicos fazendo um trabalho normal nesse negócio. Eu queria muito saber a história por trás desse projeto, no caso, como ele foi elaborado, quem decidiu esse negócio, porque parece uma pegadinha esse negócio. E a gente caiu nela e tá assistindo esse treco. Eu detestei, então tá dropado aí, 2 episódios, tá bom pra mim, não aguento mais, já sangrei pelos olhos o bastante. Então eu basicamente vi pra vocês não terem que ver. Ou não, como eu falei, alguém pode ter achado o máximo em tudo que eu falei. Nossa, esse é o meu anime, sempre esperei por um negócio desse. Tem gente doida pra tudo. Fiquem à vontade. O olho é seu. Você pode torturar ele como você quiser. Então boa sorte aos corajosos que vão ver esse negócio até o final. Eu particularmente vou esperar o último episódio só pra pegar o spoiler de como terminou a história. Eu tô torcendo aí pelo protagonista, porque como eu falei, ele é legal. Mas infelizmente a adaptação de anime que ele ganhou é tenebrosa. Quem já teve o desprazer de assistir esse anime, comenta aí. O que vocês acharam dessa abominação? Desgostaram tanto quanto eu ou não? Achou de boa? Ou achou engraçado? Ou se acostumou? Comenta aí. O que vocês acharam também? E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.